Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos aqui repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal Jogo Aberto. Também vamos dar uma olhadinha nos comentários dos canais de ESPN. Eu vou deixando aos créditos totais aos canais que a gente busca todos os dias notícias e informações sempre atualizadas do Fogão. Pessoal, o Fogão tá demais. Ganhou ontem, sapecou, humilhou o Vasco da Gama. Foi um treino de luxo ali para o Botafogo, porque o Botafogo alugou o campo adversário ali da defesa do Vasco da Gama, porque só deu Botafogo no ataque, né, pessoal? E o Vasco chutou apenas 2 vezes no gol durante o jogo inteiro. Bora acompanhar esse comentário aqui que está topíssimo até o final, mas antes se inscreva no canal, deixa o teu like e, se possível, aquele comentário que é muito importante pra gente, também para o engajamento do vídeo. Agora, sem muita enrolação, pessoal, que eu já falei demais, bora pro vídeo. Botafogo no líder, não tem pra ninguém. Que partida magistral num clássico diante do seu torcedor. 3-0 pra cima do Vasco, poderia ter sido mais. E olha, a defesa, o meio-campo e o ataque funcionando por música, uma sintonia fina. Tá demais o líder, hein? Ó. Parabéns, Botafogo. Bom, o Botafogo brilhando no Campeonato Brasileiro, uma ótima chance de vencer a Libertadores, jogando o fino da bola, um time muito entrosado, muito técnico, bem comandado pelo Arthur Jorge, que simplesmente não dá muitas oportunidades para os adversários. E quem ficou em dúvida, mas o Botafogo empatou com o Criciúma no Maracanã. Não, ontem ele passou pelo Vasco, assim, rápido, sem dar nenhuma trégua. É o seu cenário ideal. Um jogo grande, só para tentar fazer uma analogia aqui em relação ao que foi o clássico aqui em São Paulo, de Palmeiras e Corinthians, que era o que o Palmeiras deveria ter feito. Muitas oportunidades, converte os gols ali, fica mais tranquilo. O Botafogo fez isso, Leirão. Em 11 minutos, já 2 gols. Apareceu as oportunidades, toma, 2-0, o Vasco perdidinho. O Vasco até tentou ter uma reação, mas não conseguiu ter a reação. O Botafogo é muito equilibrado, né? Nos 3 setores, defesa, meio campo e ataque. O time tem jogado bem. A hora que a bola passa no meio do campo para frente, eles aceleram o jogo. E aí tem o Luiz Henrique, que para mim está vivendo o melhor momento da carreira dele. O gol que ele fez fala por si só, porque é um gol de jogador que está com confiança nesse momento. O Júnior Santos, que entrou, também fez um golaço. Assim, o Botafogo está muito perto de concretizar aí o título do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, da Libertadores. No jogo de ontem ficou, assim, bem difícil escolher o melhor em campo, não é? O Luiz Henrique acho que será o craque do campeonato, caso o Botafogo vença, não é? E até não vencendo, de repente. Agora, quero falar do Savarino também. Que jogador é esse? Muito bom. Caiu como uma luva. Ele e o Almada parece que jogam juntos há muito tempo. O Savarino, eu não lembro dessa entrega dele sem bola quando ele jogava no Galo. Eu não lembro. Então, assim, é um jogador que provavelmente se reinventou na posição, tem jogado bem e vem sendo protagonista nesse setor. Galo, com direito a roupa nova e desfile para cima do rival. Com força máxima e sonhando em aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, o primeiro gol saiu no cruzamento de Alex Telles para os pés de Savarino. Golaço do Savarino pro Botafogo! O Vasco sequer tinha visto a cor da bola e ela já estava na rede novamente. Troca de passes rápida até Luiz Henrique dar o toque especial. Festejou! Gol! Tudo isso sem contar a bola na trave de Adrielson no primeiro ataque da noite. Depois de um amasso alvinegro, o Vasco tentou respirar nesse chute de Verratti. Paulo Henrique também construiu uma chance de perigo, mas os cruzmaltinos pararam por aí. Era mesmo tempo de Botafogo. Quando o Puma Rodrigues se atrapalhou sozinho, Igor Jesus estava esperto e por muito pouco não ampliou. O atacante ainda teve outra chance de fazer o terceiro, mas foi derrubado por João Vitor. Em campo, a arbitragem tinha marcado pênalti, mas depois de consultar o VAR, deu falta fora da área e expulsou o zagueiro do Vasco. Com 1 a menos, o time de Paiva voltou ainda mais recuado para o segundo tempo. Daí a expulsão sai completamente do contexto, né? Com 2-0, com um jogador a menos, contra o
o líder da competição, a fase que o Botafogo tá, jogando muito bem, aí o jogo sai completamente do contexto. Com o placar já em 2-0, Arthur Jorge chamou o Júnior Santos para entrar na partida. Recuperado das dores no joelho, o artilheiro do Botafogo em 2024 precisou apenas de 3 minutos em campo para fazer o 19º gol dele na temporada. O camisa 11 tinha ficado quase 5 meses sem balançar as redes, até receber esse presente de Marlon Freire. Estou muito feliz de voltar, conseguir fazer um gol, conseguir ajudar a minha equipe, festejar com meus companheiros que vivem um grande momento. Eu estou muito feliz com isso tudo, com o momento que o Botafogo está vivendo. Para mim é gratificante voltar e poder marcar novamente com a camisa do Botafogo. Ryan entrou nos minutos finais, incomodou a zaga alvinegra, mas não conseguiu descontar. Fim de jogo, 3-0 Botafogo. Um resultado muito importante, uma vitória muito bem conseguida, muito importante também, com 12 primeiros minutos, 15 minutos avassaladores, para conseguir construir uma vantagem que acabou por nos permitir ter um jogo mais controlado. Com o resultado, o Vasco freia a sequência de vitórias e perde a oportunidade de ultrapassar o Cruzeiro e ainda igualar a pontuação do Bahia na briga por uma vaga na pré-Libertadores. Eu acho que, primeiro, a gente tem que pedir desculpa pelo resultado, né? Não é o resultado que a gente gostaria, mesmo sendo contra o líder do campeonato, a gente sabe que é um clássico. Já o Botafogo, além de garantir matematicamente uma vaga na Libertadores de 2025, chega aos 67 pontos no Brasileirão e abre 6 de vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras. I think I made a joke one time that we're going to kick Flamengo's ass. Fiz uma piada uma vez que iria chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu, era uma piada, mas eu estou muito feliz porque fizemos isso. Eu só quero competir contra os grandes times. Eu lembro de um adolescente de 17 anos no Instagram que disse: "Vamos, gringo, só nos dê um time que possa competir." Depois ele me mandou boas mensagens, depois me mandou umas mensagens rudes e finalmente eu o bloqueei. Mas eu lembro dele. Mas estou feliz por competir. Espero trazer a taça para a linda torcida do Botafogo. Meu Deus. Da Libertadores é um jogo só, mas se ele encaixar esse tipo de jogo que ele tem encaixado eventualmente, né? Não em todas as partidas, mas com alguma frequência, se ele encaixar isso, mesmo sendo contra o Atlético Mineiro, que é um belo time de futebol, é difícil parar esse Botafogo. E no Brasileiro ele abriu 6 pontos e está nadando de braçada, né? Ele tem até o jogo da final da Libertadores a possibilidade, né, de, no mínimo, se manter com essa vantagem e até num confronto direto com o Palmeiras, um jogo antes da final da Libertadores, ampliar essa vantagem e já ir para a final da Libertadores praticamente com o título brasileiro assegurado, porque realmente tem jogado um futebol extraordinário. A superioridade gigantesca dele ontem em relação ao Vasco, repito, com o Vasco que não é um dos piores times do campeonato, tanto que está em 9º lugar, está no meio de tabela ali, mostra o quanto esse time sobra hoje, né? O quanto ele está bem, quanto ele está bem preparado, o quanto ele tem grandes alternativas no seu elenco. É realmente impressionante o momento do Botafogo, muito bom mesmo, dá gosto de ver. É time que você tem que parar para ver esse time jogando porque é muito legal. E o que chama atenção, né, Eugênio? Que a gente fala isso e a gente fala, no futebol brasileiro, às vezes a gente fala de um recorte da temporada. Esse time está dando gosto, mas aquele do Botafogo a gente fala há meses. E isso, para mim, é o que mais impacta. Ah, tudo bem, se reforçou, tem um elenco muito forte, mas é um time que está mantendo o nível no Campeonato Brasileiro e mantendo o nível na Libertadores, ainda que alguns jogos você teve situações que fugiram um pouco do controle. Final contra o Palmeiras, a classificação como foi contra o São Paulo. Mas é um alto nível, assim, que há muito tempo a gente fala. E é algo que é muito difícil. Mesmo nos últimos anos de Flamengo, de Palmeiras hegemônicos, é complicado você ver um time que mantenha a intensidade do jogo e a qualidade do jogo. Acho que a qualidade dá para comparar com o Flamengo do Jorge Jesus. Eu concordo. Dá para comparar. Meu filho já fez essa pergunta ontem. Aí eu falei, espera acabar.
Aí fala, mas se ganhar a Libertadores, aí já tem a discussão. Mas eu não estou colocando nem questão de títulos, que pode igualar, né? Aqueles títulos de 2019, Brasileiro e Libertadores no mesmo ano, mas eu estou colocando a qualidade de jogo que ele consegue colocar em prática. Tem conversa aí. Eu acho com que estilos diferentes. Eu acho que sim. O Paiva, eu só não concordo com o Paiva quando ele fala que tem que pedir desculpa pelo resultado. Ele tem que pedir desculpa pelo desempenho. Porque o resultado... Também. Quem tem que pedir desculpa pelo resultado é o Botafogo, que podia ter feito mais. É que não precisava também fazer mais. Entrou leve, fez os 2 gols de cara, dosou. Tá? Agora é um time, assim, fascinante. O jeito que o Botafogo imprime o jogo... E o Dom que falou, estamos falando dele o ano inteiro, e em novembro. Né? Então chama muita atenção essa qualidade de jogo, o Savarino jogando um futebol de outro planeta. Para mim, o melhor em campo ontem. O Botafogo teve tantos problemas esse ano. Você vê o Júnior Santos, que fecha o placar ontem. Um lindo gol também, hein? É um jogador, ele era um jogador absolutamente fundamental quando se machuca. Ele volta, ainda é o artilheiro da equipe. Ontem ainda 19 gols. Ampliou isso. E muita qualidade, muito acerto nas reposições. Igor Jesus, um jogador importantíssimo. Essa finalização do... O Almada. A gente não falava que o Flamengo era o malvadão? O Botafogo é uma equipe desalmada, porque ela não tem dó dos adversários. Ontem até tirou um pouquinho o pé, mas é realmente muita qualidade, muito a cabeça no lugar, né? O psicológico muito bom nesse momento. Muito jogador bom, muita gente fisicamente, jogando bola, hein? nos trinques, porque tem reposição para todas as posições. O Botafogo caminha a passos largos. Eu apostaria até mais no título brasileiro que no da Libertadores, porque a Libertadores é um jogo só, tudo pode acontecer, tem um time de qualidade do outro lado que também é o Galo. Agora, no brasileiro, a toada é para título, até porque agora a diferença é de 6 pontos, o Botafogo está plantando hoje a sua vantagem de amanhã. Essa vitória, por exemplo, começa na estratégia contra o Peñarol, na felicidade de fazer uma diferença grande que permite botar o time fresco num clássico contra o Vasco. Nessa toada, o título brasileiro está muito próximo. Que o outro também, um jogo só, você pode ver de um lado positivo ou negativo, de um lado mais fácil ou mais difícil. E um baita adversário. Um jogo só, você está muito próximo, mas um jogo só, o Galo também pode fazer um jogo igual. O que o Galo tem que pensar, ou o Palmeiras, o Fortaleza, os que ainda sonham em tirar esse título brasileiro do Botafogo, é pensar naquele Botafogo e Criciúma, que o Criciúma dificultou. O próprio Bragantino e Botafogo, que o Botafogo ganha, mas ganha suando com gol de cabeça no final. Porque se for pensar em vários jogos como o jogo de ontem, aí dificulta. Porque aí é um Botafogo voando, né? É muita gente. Além do coletivo, é muita gente individualmente de forma absurda. O Igor, o Luiz Henrique, os 2 laterais, Vitinho, Alex Telles, sem contar o Cuiabano que estava jogando, aí os zagueiros, aí os volantes, Marlon Freitas. Muita opção. É um absurdo. E esse time acrescentou, Abel, uma coisa que aquele time do Luiz Castro já tinha no ano passado, que essa imposição física, aquele time do Castro também tinha. Né? Roubava e ia. Agora, cansou no segundo turno. Esse time tem mais opções técnicas mesmo. É muita gente boa, trocando a bola. Veja os nomes dos jogadores que participam dos gols do Botafogo. Podia ser qualquer um deles na conclusão e na construção. Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. São os principais jogadores hoje. Nenhum deles estava no passado. Né? Jogadores ofensivos do Botafogo. E tem esse aspecto, né? O Eugênio falou dos gols, eu concordo, todos em transição, que é a principal característica ainda desse time. Mas ele pega a defesa fechada e fez o que fez contra o Peñarol. Então, é um time que tem diferentes alternativas para jogar com posse, ainda que seja a principal marca desde o ano passado, as jogadas em velocidade de transição, ele sabe jogar, ele tem muito mais repertório. E isso ganha muito mais força no Botafogo dessa temporada. Acho que esse é o grande diferencial. E outra, né, o Donk, eu falei aqui dos jogadores de frente, mas dentro do que você está falando, hoje ele tem o Vitinho na lateral direita, que é melhor do que tinha antes. Sim. Hoje ele pode escolher na lateral esquerda. Ontem jogou o Cuiabano no final, né? Entrou no segundo tempo o Cuiabano, que vinha sendo um dos destaques do time. Só que perdeu espaço para o Alex Telles, que é um jogador de nível de seleção. Estava na Copa do Mundo passada, só isso. Então ele vai buscar as reposições para melhorar cada vez mais a qualidade. Foi até o Textor falou isso, né, depois do jogo. A ideia é ir melhorando cada vez mais. Então você subir um degrau,
ali na frente você sobe mais um e até onde vai chegar, eu não sei. É o bom O que e dá o para melhor. dizer que esse time hoje é um time que joga na América do Sul, é o time que mais se aproxima do estilo de futebol europeu. Velocidade, intensidade, qualidade técnica, é algo fora do comum. Fora do comum aqui no Brasil e na América do Sul. Ou, em outras palavras, não sabemos se vai ganhar o Brasileiro, não sabemos se vai ser campeão da Libertadores, mas joga o melhor futebol do Brasil e joga o melhor futebol da América do Sul. Concordam? Sim, não é à toa. É só você ver que os grandes nomes da campanha do ano passado hoje são ótimas opções, Tiquinho e Adrielson. Eles são boas opções por causa disso que o Eugênio falou. O Eduardo, você está indo sempre um patamar a mais em relação ao que você tinha. Essa dupla de volantes, o Marlon Freitas e o Gregory, esses caras jogam uma enormidade. Fora as opções que tem Tietchan no banco. O Gregory, que também chegou esse ano, é um jogador que veio para dar uma possibilidade ao Marlon de exercer o que ele faz de melhor, que é iniciar a construção das jogadas. Então, o Gregory é o pitbull e o Marlon é o cara que levanta a cabeça e distribui jogada, pisa na área, puxa contra-ataque. Então, é mais um ponto que evoluiu. No ano passado, que o Botafogo não tinha esse Gregory para ser o cara que vai pegar o jogador que mais marca no Botafogo, um dos que mais marcam no Brasil hoje, é o Gregory, para liberar o Marlon, para com a bola no pé ele conseguir fazer o início das jogadas, os passos, os lançamentos que ele tem feito ao longo de todo o ano. E tem Júnior Santos voltando em grande estilo, fazendo um belo gol com aquele tapa nojento. Ele falou depois da vitória. Eu estou muito feliz de voltar, conseguir fazer um gol, conseguir ajudar a minha equipe, festejar com meus companheiros que vivem um grande momento. Eu estou muito feliz com isso tudo, com o momento que o Botafogo está vivendo. Para mim é gratificante voltar e poder marcar novamente com a camisa do Botafogo. Essa é a essência do Botafogo, eu me identifico também com o Botafogo, com a torcida, com tudo que o Botafogo passou até aqui, né? Os momentos de queda, os momentos do clube se levantar, se reerguer, acho que se encaixa também na minha vida. Então, assim, o Botafogo, eu, todos os companheiros, a gente está cada dia mais dando uma volta por cima, com os pés no chão, com muita humildade, com muito trabalho. Que fase do fogão. Olha quem voltou a marcar. Júnior Furacão Santos. Obrigado pela ideia, Rafael Prats. Júnior Santos pelo Botafogo nesta temporada, 43 jogos, 32 como titular, 19 gols na temporada. Isso que ficou um tempão fora, se recuperando de lesão. 4 assistências, 131 minutos para participar em gol. Não marcava desde 16 de junho. Do Botafogo sobre o Grêmio por 2-1. André Donk, o Júnior Furacão voltou e o John Textor foi lá engraxar a chuteira dele depois do jogo. É muito legal a imagem e, de verdade, Abel, fico muito feliz que a gente esteja falando dele hoje, porque, assim, se a gente pensar no jogo, a gente vai falar, falei aqui, acho que o Savarino foi o principal destaque em campo, aí a imagem do John Textor com ele, a gente pode falar da mais uma grande atuação do Luiz Henrique, mas a gente tem que falar muito da temporada. Se a gente falar da temporada, como a gente está falando agora do Botafogo, de melhor futebol, de lutando pelo título da Libertadores, de próximo do título do Brasileiro. Cara, ele é tão importante, o Júnior Santos, pensando em tudo que viveu do ano passado, que foi um dos jogadores que sentiu a queda do time, e ele caiu junto. As lesões que ele teve na temporada. Mas se o Botafogo chega nesse momento da temporada brigando por tudo isso, é porque lá no momento mais delicado da pré-Libertadores esse cara fez 8 gols. Tudo bem, contra um time mais frágil, mas ele fez gol nos 2 jogos contra o Red Bull Bragantino, no momento de troca de técnico. O professor lembrou, é o artilheiro da temporada com 19 gols, 8 a mais do que o Luiz Henrique e o Savarino, que são os que mais se aproximam. Você está falando lá da pré-Libertadores. Ele fez aquele gol que a gente mostrou na tela contra o Grêmio, definiu a vitória por 2-1. Ele definiu a vitória contra o Corinthians por 1-0. Ele definiu a vitória contra a LDU na fase de grupos depois do Botafogo ter perdido os 2 jogos. Isso numa temporada que ele sofreu com muitas lesões, tendo que passou no ano passado. Então, se a gente fala de um Botafogo hoje que é favorito ao título brasileiro e está numa final de Libertadores, é porque o Júnior Santos teve uma contribuição determinante no momento que
tudo poderia ruir. Imagina se o Botafogo cai para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino na pré-Libertadores. Talvez a história teria sido completamente diferente. Então, ainda que ele não tenha... Ou para o Aurora. Pois é. Aurora, Aurora, que pena você foi embora. Então, ainda que ele não tenha sido... Lógico, é notícia pela volta, pelo gol, pela imagem carismática com o John Textor, mas ele não foi o protagonista técnico do Clássico, mas é muito legal a gente falar dele, porque merece por todo esse contexto que eu falei. Ele briga por posição agora ou ele é bancão e tem que esperar? Não, brigar. Ele, antes de tudo, é uma grande opção, né? É uma grande opção para esse momento, ainda de divisão, de brasileiro, de Libertadores, poupa em um jogo, não poupa. Ele é uma ótima opção. Agora, diria o patrono das nossas empresas Disney, quando ele falava que tudo começou com um ratinho, referindo-se ao Mickey, né? Na Libertadores, tudo começou com o Júnior Santos. Ele foi muito importante naquele começo, tanto que quando ele se machuca, eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu pensei naquelas coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu falei, poxa, mas justo o melhor cara, e o Botafogo só conseguiu se reestruturar na Libertadores, porque foi uma reestruturação, começa muito mal, né? Começa tomando 3 gols em casa do Júnior Barranquilla. Só conseguiu porque a diretoria agiu muito bem. Essas contratações foram muito pontuais, uma prospecção muito boa de mercado. Gente de primeiro nível. Claro que ajuda a ter o dinheiro do nosso engraxate. Que engraxate de luxo aquele, hein? Que polida ali. Isso ajuda. Esse você não precisa dar gorjeta. Houve a necessidade de reforçar também pela ausência do Júnior Santos. O Júnior Santos, quando sai, é o protagonista, é o principal jogador. Tudo começou com o Júnior Santos. Quem sabe não acabará com o Júnior Santos? Se você pegar o time do Botafogo o ataque do Botafogo no início do ano, você tinha Júnior Santos, Jefinho, Eduardo e Tiquinho. Hoje, que loucura, né? O Eduardo está voltando, o Júnior Santos está voltando, o Jefinho a gente não sabe quando volta. Tiquinho já voltou, mas não está rendendo grande coisa. Se fosse depender desse ataque o ano inteiro, o Botafogo não estaria onde está hoje. Um ataque dizimado pelas contusões, pelas ausências, né? É fato. Teve que fazer outro. Foi buscar reposições. O Igor, quando chega, ele não chega com o cartaz para desbancar o Tiquinho. É que ele entra e ele começa a fazer um gol atrás do outro, não tira o cara do time. E ele chega à seleção brasileira. Ele chega com muito menos cartaz, por exemplo, do que o Diego Costa no ano passado. E hoje é um jogador, é verdade, é um jogador que o Botafogo deve fazer um dinheiro com ele, né? A Premier League, clubes da Premier League estão interessados na contratação do Igor Jesus. Chegou com menos cartaz que o Brett White. No Grêmio, que o Memphis Depay no Corinthians. Não, chegou como um jogador desconhecido do público médio do futebol brasileiro. Isso é um fato. E até por isso, e por esse entrosamento, e nesse momento da temporada, por mais que eu acabei de enaltecer o Júnior Santos, acho que é importante, pode brigar pela titularidade, mas eu pensaria mais na próxima temporada. Acho que agora com o time entrosadinho do jeito que está, para jogar uma final de Libertadores, para definir a temporada, talvez numa rotação de elenco no Brasileiro. Segundo tempo. Ele é uma segurança... Exato. Para uma eventualidade de uma lesão de um jogador de frente. Exatamente. Então, por exemplo, tanto para o lugar do Luiz Henrique, quanto para o lugar do próprio Igor Jesus, hoje ele seria uma reposição com mais resposta do que o Tiquinho. Sim. O Tiquinho é reserva, teoricamente, do Igor Jesus. Só que o Júnior Santos jogou várias vezes como centroavante e foi bem. Você pode usá-lo como centroavante, pode usá-lo no lugar do Savarino. Então, assim, é uma segurança, né? É um plus... O pessoal gosta um plus a mais, né? É legal. Plus a mais é bom. Plus a mais é bom. Plus a mais. É bom. Na hora da decisão. Na hora de decidir um campeonato brasileiro, rodadas finais, e na hora de uma final de Libertadores, você olhar para o banco e, opa, eu tenho aqui o Júnior Santos. É uma segurança, uma tranquilidade. Ou mesmo para o campo, de repente, para esse jogo chave contra o Palmeiras. É um semi-titular, ele não é bem um reserva. É um semi-titular. É um nome que podia muito bem estar jogando se não tivesse a carreira interrompida naquele momento pela contusão. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir aqui mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Textor, pessoas falam sobre fair play financeiro, eu falo sobre um bom scout. Pessoal, John Textor, como todo mundo sabe, sócio majoritário aí da SAF do Botafogo, ironizou ali o interesse de alguns clubes ali do debate ali sobre o fair play financeiro no futebol nacional. E após a vitória sobre o Vasco aí por 3-0 no estádio Newton Santos na última terça-feira, dia 5, pelo Campeonato Brasileiro, o bilionário ali destacou
trabalho ali do Scout na construção ali da equipe que está na final da Copa Libertadores e também que lidera ali de forma isolada o Brasileirão. E palavras aqui que eu separei para vocês aqui de John Textor. Se você olhar ali a forma como montamos o elenco, não é só sobre os jogadores que compramos, é também sobre os atletas que nós achamos. O departamento de scout é honestamente o melhor que eu já vi no futebol. Júnior Santos, da 2ª divisão do Japão, Igor Jesus, do Emirados Árabes, em uma transferência gratuita. Nós temos ali muita sorte de termos eles. As pessoas falam sobre fair play financeiro, eu falo sobre um bom scout. Resumiu o manda-chuva. Textor garante também que não vai parar ao fim do ano. Nós já estamos planejando recarregar pesadamente ali para o ano que vem. Os jogadores e o treinador estão focados no hoje. O departamento de scout está focado no amanhã, prometeu o mandatário ali na zona mista do Colosso ali do subúrbio. Textor provoca também o Flamengo. Para aproveitar o tema de fair play financeiro, John Textor ali cutucou o Flamengo em 2022. Aliás, ele disse que chutaria a bunda do rubro-negro. Será que, enfim, chegou o momento? No Brasileirão, no placar agregado, o Glorioso fez 6-1 no time da Lagoa, Rodrigo de Freitas, e deixou bem atrás na classificação. Fiz uma piada uma vez de que iria chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu. Era uma piada. Mas hoje eu estou muito feliz porque fizemos isso. Deu risadinha. E só quero ali competir contra os grandes clubes. Eu lembro de adolescente de 17 anos no Instagram que me fez uma boa pergunta. Finalmente eu bloqueei. Mas eu lembro dele. Feliz por competir. Espero também trazer a taça para a linda torcida do Botafogo, disse o bem-humorado norte-americano. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acena aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!